Se você não aguenta 10 minutos pensando em um problema sem desbloquear o seu celular, então você está ficando pobre de atenção. Profundidade é o novo luxo. Terminar um livro, conversar sem celular na mesa, pensar em um problema por mais de 10 minutos, ouvir um álbum inteiro, escrever sem interrupção, estar em um lugar sem postar. Em um mundo que vem de distração em massa, a atenção sustentada virou privilégio de quem decide e vive. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 3 mecanismos que roubam o luxo mais raro da nossa geração: permanecer inteiro, focado em uma única coisa. E já te adianto, o conteúdo aqui não é sobre detox de dopamina, não é vida sem celular, não é sobre nova produtividade. O conteúdo aqui vai muito além. Você senta pra pensar em um problema e em 3 segundos a sua mão já corre pro bolso, agarra o telefone como uma espécie de bote salva-vidas ou sei lá o que. E esse é o primeiro mecanismo desse vídeo em funcionamento, que é o que? A gente vai chamar de tédio-terror. O que é isso? É quando a sua mente interpreta o silêncio como perigo e corre pro celular antes que você tenha até tempo de pensar, entende? Como que isso acontece? Repare no seu dia. É podcast enquanto caminha, reels no banheiro, música enquanto cozinha, Netflix enquanto come, algo está sempre preenchendo o silêncio. É como se tivéssemos medo de ficar sozinhos com os nossos próprios pensamentos. Não sobra espaço dessa forma para a mente respirar. E o resultado disso é, você não consegue pensar em um problema por 10 minutos porque qualquer incômodo mental já vira gatilho para desbloquear a tela do celular. Nesse cenário, uma luz de consciência começa meio que a gritar dentro de você: cara, você tá viciado. Se liga, amiga, larga esse telefone. Ou pior: amor, nosso relacionamento não dá mais. Seu celular é mais importante do que eu. E você percebe que algo precisa mudar e então entra em uma espiral de culpa e remorso. Você busca motivação para recuperar a sua atenção, o seu foco e diz: eu vou acordar amanhã às 5 da manhã, vou deletar TikTok e Instagram, vou comprar um planner, vou virar guru de produtividade. E o problema é que sua força de vontade precisa lutar contra forças superiores, que é o quê? O sistema, ele não quer você dono da sua vida, ele quer você distraído. O sistema faz você pensar que você tem alguma dificuldade de concentração ou foco, no entanto, debaixo dos panos é ele quem articula para você nunca ter tempo suficiente para ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Ele faz sua mão ir pro bolso no menor sinal de desconforto. Faz você perder a capacidade de pensar em um problema por mais de 10 minutos porque tem o celular. E esse é o tédio-terror em funcionamento. É por causa dele que a profundidade virou um novo luxo. Mas por que isso acontece? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no segundo mecanismo aqui desse vídeo, que a gente vai chamar de o algoritmo imperialista. Mas já te adianto, culpar as empresas como YouTube, TikTok e Instagram é simplista demais. O problema, ele vai muito além, ele é muito mais profundo. O brilho da tela ilumina o quarto. A cada vídeo, mensagem ou curtida, o sono da Mariana fica mais distante. Quanto tempo ela passou sem tirar os olhos do telefone? Só hoje, 9 horas e 20 minutos. Mas são 10 da manhã. Essa noite eu virei a noite mexendo no celular. Segundo especialistas, o uso desmedido de celular está adoecendo pessoas. Mas o problema, ele fica ainda mais surpreendente quando nem o seu banho ele é respeitado. Eu fico vendo se vai chegar alguma mensagem. De dentro do box? Isso. No banheiro eu fico esperando, tipo, coloco pra tocar, né, pra receber mensagem. Aí, se eu escuto, eu já paro o que eu tô fazendo, paro meu banho, respondo a pessoa, faço o que eu tenho que fazer e volto. Pior, o vício, a compulsão, a dependência química é causada por esse celular enquanto a pessoa sorri. Simplesmente sorri. E o motivo é esse algoritmo, que ele é imperialista. É uma máquina oculta que invade cada intervalo da sua vida para transformar tédio, ansiedade e solidão em tempo de tela para eles e distração para você. Você acorda e abre seu feed antes de abrir os olhos, espera o café ficar pronto com o celular na mão, pausa no trabalho para checar notificações que não mudam em nada a sua vida, deita para dormir e fica com a tela iluminando o rosto até você cair no sono.
Tudo isso em nome do dinheiro para eles e da distração para você que tem uma oportunidade oculta, vamos chamar assim. Só em 2025, para você ter ideia, a Meta, que é dona de aplicativos como WhatsApp, Instagram, Facebook, faturou cerca de 186 bilhões de dólares. E eles gastam esses bilhões contratando engenheiros de Stanford, das melhores faculdades do mundo, especializados em comportamento humano para te deixar viciado. Mas quando o assunto é o roubo da sua atenção, da sua profundidade, da sua capacidade de focar, o objetivo ele vai muito além, porque não existe geração de riqueza para todo um sistema sem você funcionário, sem você vendendo o seu tempo para ganhar dinheiro, e nada melhor do que ter distrações para te fazer prosseguir funcionando. E é sobre isso que a gente vai falar no terceiro mecanismo desse vídeo, que a gente vai chamar de mercantilização da existência. Continue assistindo. Você já reparou que o sistema ele te ensina a olhar para o seu próprio tempo como uma mercadoria que precisa ser vendida no mercado, e as pessoas chamam isso de trabalho? Essas crenças começam, né, na infância também, quando a gente escuta que tempo é dinheiro, não pode parar, precisa produzir, ou até mesmo você pensa em coisas do tipo corpo parado é dinheiro perdido. Essas são falas que representam o início até de uma pobreza de atenção, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Mas é o quê? Se você tem um emprego comum, então grandes chances são de que você venda uma quantidade fixa de horas para sua empresa ou para a instituição onde você trabalha. O problema é, o que o sistema quer comprar de você não é apenas o seu tempo. Ele compra a sua capacidade de pensar, a sua identidade, o seu jeito de ver as coisas, entende? E isso passa pelos conteúdos que você consome. Por isso que as redes sociais têm tanta importância. Mas isso não começa hoje nas redes sociais. Começou lá atrás, quando você tinha 7, 10, 12 anos. E os adultos te diziam, estude agora para você conseguir um bom emprego depois. E sem você perceber, a sua infância ela já começa a ser treinada para virar expediente, trabalho. E aí você vai para a escola e você aprende lá que você precisa obedecer, cumprir regras, cumprir horários, fazer tarefas, tirar boas notas para conseguir a aprovação. E antes mesmo do seu primeiro emprego, que já é mais velho, quando você chega nos 18 anos mais ou menos, você já começa a associar que você precisa obedecer, cumprir, funcionar. Entende? E se você quiser trabalhar com algo que você gosta, não, você não pode. Porque ser artista não dá dinheiro. Não vou pagar faculdade particular para você, já deve ter ouvido coisa desse tipo. Se você virar músico, escritor, poeta, você vai sair de casa, vai virar, isso é coisa de vagabundo. E ali quando você chega nos seus 30, 40 anos, você começa a ter lá suas especializações, mestrado, doutorado, mas não tá feliz. Por quê? Porque fazer o que ama virou uma ilusão para você. O trabalho com sentido já virou uma forma de se punir. E essa punição precisa de remedinhos, que a gente vai chamar hoje de redes sociais, entende? E essas redes sociais não estão entrando para você agora, se você é jovem ou se você já está numa idade mais avançada. As redes sociais atendeu a todos como um remédio para encarar a realidade, normalmente atrelada a pessoas que estão vendendo a sua própria vida, a sua própria existência. Por isso, mercantilização da existência. Você vende tanto tempo para sobreviver, para pagar contas, para sustentar um padrão de vida, que quando finalmente até sobra um tempo, um dinheiro, você já não tem mais capacidade de focar, porque você ficou se distraindo com essas redes sociais, com esse algoritmo, como uma forma de anestésico para você encarar a vida. Eu não sei se eu estou falando exatamente com você, mas eu vivi muito disso quando eu estava lá no exército, que foi minha antiga profissão. Fiquei 11 anos dentro do exército brasileiro, e eu usava muito do celular como uma fuga, né? Como até um vício. No meu caso, eu usava muito pra ficar ali lendo ou resolvendo problemas. Eu usei muito do trabalho pra eu não me entediar, né? Só que esse era um jeito sofisticado de eu não encarar a pergunta que me perseguia em silêncio. Por que eu estava tão infeliz, mesmo tendo tudo, né? E aí veio a conta disso, obviamente. Tive um burnout, mas eu percebi naquele momento que eu abria o meu próprio celular, eu fugia do tédio, abria qualquer coisa, mas principalmente o feed também, para eu não ficar 10 minutos sozinho com a minha própria vida, com os meus próprios pensamentos. Porque nos simples atos de parar, repousar ou olhar para o teto por 10 minutos, a minha mente ela entrava em pânico. E talvez isso aconteça com você, e a sua mente diz, levanta, produz, responde alguém, dá uma risada, faz alguma coisa, mas não fique sozinho com os seus próprios pensamentos, né?
Por isso que hoje a profundidade ela virou um novo luxo, porque ela exige que você tenha tempo de você se entediar. E nesse se entediar você precisa se dar conta, né, enfrentar até pensamentos que você não quer enfrentar, como aconteceu comigo. Porque você está infeliz, mesmo tendo uma vida toda certinha, bem estruturada, com salário legal, com as coisas fluindo. Entende? Eu estava funcionando para o sistema e sendo distraído. Dessa forma, a energia era extraída, que é o que gera riqueza para determinadas pessoas que estão acima na burocracia. E eu não sei se você teve contato com essas pessoas, mas elas existem, entende? Olha, nesse cenário que a gente construiu no vídeo de hoje, a pergunta ela deixa de ser apenas se você consegue pensar em um problema por 10 minutos sem abrir o seu celular. Na real, o questionamento ele evolui e se torna: o que você tem tanto medo de encontrar quando finalmente ficar em silêncio, se entediar? Porque essa profundidade, ela não começa quando você compra um planner ou paga lá um aplicativo de produtividade e acorda às 5 da manhã por 3 dias seguidos. A profundidade real, ela começa quando você recupera o direito de permanecer inteiro em uma única coisa só e de preferência enfrentando aqueles pensamentos, aquela intuição que diz o que você tem que fazer e você sabe do que eu tô falando. Tá certo? É isso que eu acredito. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você e te faço um convite. Todo domingo às 7 eu envio uma carta via e-mail sobre identidade, vocação e o tipo de trabalho que faz sentido na nova economia de hoje. Eu chamo essas cartas de domingo Domi, o link tá aqui na descrição. É só você se cadastrar, é gratuito, já somos mais de 400 pessoas por lá e tá bem legal. Costumo dizer que são as cartas de um ex-capitão do exército que cansou de fingir ser forte. Bom, meu nome é Guto Cidreira e essa é a minha visão de mundo. Assista ao próximo vídeo. Tchau, tchau.